Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou o seu host, Rafael Zdatinski, e eu estou aqui com a nossa querida host, né, a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Rafa? Olá, ferrenhos. Obrigada, Bruno, por estar aqui conosco hoje também. E também estamos aqui com Bruno Garchagen, né, professor e cientista político, autor de 2 best-sellers e autor do livro O Mínimo sobre Conservadorismo. Obrigado, Bruno, por estar aqui conosco. E como que você está? Obrigado pelo convite, estou ótimo, graças a Deus. E Bruno, sobre até a pauta que a Lohane tinha apresentado para ti, eu gostaria de até conversar contigo sobre o que te levou a ser conservador, né? Quais foram os seus motivos ao longo da sua história, da sua trajetória? A partir de qual momento você se entendeu conservador? Tá, a história começa pela cultura, literatura. Antes de eu me interessar por política, para estudar política, minha grande paixão era e continua sendo literatura, de ficção. Não era política, economia, essas coisas. E então, durante muito tempo, eu trabalhava como jornalista cultural, e o que eu queria fazer era estudar literatura. Então, meu objetivo era estudar, fazer mestrado e doutorado em literatura, e eventualmente ser professor, mas trabalhar com isso. Só que nesse mergulho na literatura, nessa vivência como leitor e tudo mais, tem um grande amigo meu aqui de São Paulo, Alexandre Soares Silva, que é um baita escritor, que tinha uma abordagem, os textos que ele falava de literatura tinham uma abordagem um tanto diferente daquela crítica literária comum, né? E aí os autores que ele citava, como T.S. Eliot, por exemplo, e tantos outros, eram autores que mais me levavam para uma tradição literária e por um certo universo, que eu vou chamar aqui de classicista, não exatamente conservador, que quando eu comecei a ler os autores conservadores, houve uma conexão imediata, tá? E essas primeiras leituras nem foram leituras de estudo, foram leituras de textos que eu encontrei na internet, e a partir daí livros, e pronto. Então esse mergulho na literatura, junto com essa descoberta dessa dimensão classicista da cultura em forma geral, não só da literatura, arquitetura, artes, e a leitura de um livro de textos de coluna de jornal do João Pereira Coutinho, que depois se tornou meu professor, um livro de crônicas que foi publicado em Portugal, chamado Vida Independente. Então, houve essa conexão imediata. Quando eu fui para Portugal em 2007 para fazer o mestrado em ciência política, e tendo o João Pereira Coutinho, que já era meu amigo como professor, então eu comecei a, de fato, estudar e conhecer vários autores conservadores. Nessa época, eu já tinha lido muitos autores liberais, muitos autores libertários, continuei lendo esses autores durante um certo tempo, e durante anos, na verdade, e quanto mais eu li autores conservadores e autores libertários, liberais clássicos, anarcocapitalistas, autores socialistas, progressistas, ou seja, quanto mais eu li autores de posições políticas distintas, mais eu me reconhecia no pensamento conservador. E o pensamento conservador tem uma coisa muito interessante que parece contraintuitivo, que pelo menos na minha experiência como estudioso do conservadorismo e viver a experiência prática desse conservadorismo, é que o conservadorismo, para mim, era aquela posição política que mais me deixava livre para fazer escolhas. Porque eu não precisava, ao contrário das outras posições políticas ou ideologias políticas, ter sempre algo como meio e fim para atingir um determinado objetivo, que esse objetivo fosse tirar uma conclusão de um determinado evento histórico, uma determinada posição. Por exemplo, o liberalismo clássico tem como fundamento, como natureza da filosófica e da ideologia, a liberdade como instrumento e como fim. Então a liberdade é sempre o prisma por meio do qual o liberal, pelo menos o liberal clássico, entende a vida em sociedade e tudo mais. Acho que os libertários ainda têm isso de uma forma mais radical ainda. O conservadorismo não, ele me deixava livre para fazer escolhas e eventualmente adotar soluções que foram
soluções bem-sucedidas que foram criação, talvez, do próprio liberalismo econômico, entende? Sem que eu tivesse que necessariamente ser um liberal na economia, que é o termo equivocado que se costuma dizer em termos, quando se fala de conservador, né? Então, basicamente foi essa trajetória, e por essa razão eu me encontrei no conservadorismo e vi como uma posição política e primeiro uma disposição uma disposição individual que eu também encontrei, né, eu identifiquei que eu tinha, e depois essa descoberta do conservadorismo como posição política. Não, ótimo. Trazendo já para esse lado mais político, a gente tem conhecimento, a gente percebe que o termo conservadorismo ele se difundiu muito nos últimos anos no Brasil, né? E o que você acha que o conservadorismo que a gente conhece hoje, que está difundido na sociedade, se desvia do que de fato é o conservadorismo político e ideológico, como você trouxe? Essa pergunta é muito boa, mas é muito difícil de ser respondida pelo seguinte: o termo é o mesmo, mas em diferentes grupos ele tem significados distintos. E mesmo esses significados distintos não têm a ver com a nossa tradição conservadora do século XIX, e também não tem com tradições conservadoras que eu conheço. Então, basicamente, o que se entende por conservadorismo no Brasil, com as diferenças entre determinados grupos que eu mencionei, basicamente o conservadorismo é visto como muito mais uma posição baseada numa religião do que propriamente outra coisa. Então, a dimensão moralista, no pior sentido, ela está muito presente. E sem qualquer articulação, e sem qualquer fundamento de natureza filosófica, ou de filosofia moral, ou sociológica, ou histórica. E muitas, talvez eu arrisco dizer, embora não tenha nenhuma pesquisa, eu arrisco dizer, pela experiência de observador e de estudioso do Brasil, é que a maioria dessas pessoas que se considera conservadora não sabe sequer que no Brasil houve uma tradição conservadora no século XIX. E foi uma tradição riquíssima, que tinha como representantes grandes intelectuais que atuavam no jornalismo, grandes estadistas que atuavam na política, e cujos registros, infelizmente, se você não procurá-los, você não encontra. Não vai chegar numa livraria qualquer, seja numa livraria online ou numa livraria física, e encontrar um livro que apresente essas grandes figuras do conservadorismo brasileiro. Eu acho que o único livro que está disponível, um livro que eu sempre recomendo para quem quer conhecer pelo menos um panorama geral dessa nossa tradição conservadora, chama-se Os Construtores do Império, do João Camilo de Oliveira Torres. É um livro muito bom para apresentar como é o objetivo do livro, as ideias e os homens que fizeram o Partido Conservador Brasileiro do século XIX, mas é a única coisa, a única coisa disponível para todo mundo. Mas existe um grande tesouro que está perdido aí em sebos e que eu já comprei muito, e volta e meia eu descubro alguma coisa nova e velha, né? Nova porque é a descoberta nova, mas velho porque são edições muito antigas. Então, não é uma tradição que está viva. E, infelizmente, essa tradição foi golpeada de morte quando do golpe militar em 15 de novembro de 1889, que derruba a monarquia e traz a república de forma artificial, uma importação artificial do modelo americano, um regime que é imposto de cima para baixo de forma autoritária, e não é por acaso que a República Brasileira começa com dois governos autoritários, de Deodoro da Fonseca, e muito mais autoritário o de Floriano Peixoto. E aí estabelece no Brasil uma tradição política autoritária que vem até hoje. Mas, então, portanto, o que se entende por conservadorismo e o que eu vejo nas redes sociais, nas entrevistas, são muito mais achismos do que realmente significa o conservadorismo, e muito desse achismo é baseado numa posição ou religiosa, e aí cada um vai expressar, né, o seu conservadorismo, entre aspas, a partir da religião que tem. Então, se for um protestante, vai pegar todo aqueles argumentos, né, religiosos dos protestantes para defender um tipo de conservadorismo. Se for católico, enfim, e por aí vai, né? Mas, assim, o conservadorismo ele é constituído por alguns elementos essenciais que são comuns a tradições conservadoras diferentes.
Então, apesar do conservadorismo brasileiro ser diferente do conservadorismo britânico, que é diferente do conservadorismo americano, que é diferente dos outros conservadorismos, e cada país tem o seu conservadorismo com suas singularidades, o conservadorismo tem esses elementos essenciais que são comuns não vou falar de todos eles, porque eu não conheço todas as tradições conservadoras, mas pelo menos aquelas que eu conheço, que as pessoas mais conhecem aqui no Brasil, como a americana, a inglesa ou a britânica, que são o organicismo, a ideia que a sociedade é um organismo vivo e o indivíduo não é um ser atomizado, não é um ser hiperindividualista, ou seja, é uma pessoa que vive dentro da sociedade e comunga uma história comum, culturas comuns, hábitos e modos de vida comuns com as outras pessoas. Então, o que ele faz dentro dessa sociedade tem reflexo para as outras pessoas. Tem o tradicionalismo, que é o respeito que o conservador tem pela tradição, mas não qualquer tradição, é a tradição virtuosa que deu certo no passado e que ela pode se estender até o presente sem criar problemas, ou qualquer tipo de anacronismo. E, eventualmente, tradições que se perderam por várias razões, mas que eram virtuosas, continuam sendo virtuosas e que podem ser restauradas. Então, olhar para o passado como um sábio conselheiro, e não o passado ele é importante, deve ser defendido só porque é passado, a tradição só porque é tradição. Não é essa a visão conservadora. Então, o conservador ele sempre olha para o passado, como eu disse, como um sábio conselheiro, como uma bússola de orientação, para que se aprenda com os erros e acertos do passado, que se possa usar da melhor forma possível no presente. Tem a prudência, que é uma ideia que o conservadorismo incorporou da prudência aristotélica, ou seja, os meios são tão importantes quanto os fins. Então é preciso ser prudente não no sentido de cautela, mas da sabedoria prática. Eu vejo muita gente, inclusive, fazer piada, né, com quem se coloca de forma prudente, confundindo prudência com cautela e cautela com covardia. A prudência conservadora não é isso, ela é uma prudência aristotélica, né, como eu expliquei. Tem o ceticismo político, e o ceticismo político não é desconfiança em relação à política e aos políticos, não é simplesmente isso, como eu também vejo muita gente de forma equivocada definir o ceticismo político. O ceticismo político é a ideia conservadora segundo a qual o conhecimento é limitado. Portanto, se o conhecimento do ser humano é limitado, esse ser humano não pode propor projetos grandiosos de grandes transformações da sociedade com base numa teoria abstrata. E com base nisso é que o conservador desconfia e tem essa dimensão cética em relação a determinadas posições e projetos e ideologias políticas. Tá? Então, você veja que eu estou explicando aqui elementos essenciais do conservadorismo que pouquíssima gente sabe, não são elementos que estão aí no dia a dia das conversas sobre o conservadorismo, e as poucas pessoas, ou aquelas pessoas, melhor dizendo, que se aventuram a, por exemplo, dizer que o conservadorismo defende um ceticismo político, quando define esse ceticismo, define de forma equivocada, como sendo um ceticismo simplesmente uma desconfiança em relação à política e aos políticos. Não é isso. O conservadorismo não tem uma desconfiança a priori em relação à política ou aos políticos. Né? Ele tem uma desconfiança em relação à limitação desse conhecimento, portanto, essa limitação do conhecimento faz com que o conservador sempre fique com o pé atrás diante de determinadas posições ideológicas, determinados projetos ideológicos. Uhum. E, por exemplo, você tinha apresentado essa parte do século XIX, né, onde que começou a caminhar mais essa parte do conservadorismo brasileiro, e eu vejo muitas pessoas, por exemplo, espantalharem o conservadorismo com questões relacionadas ao século XIX em si. Então, por exemplo, certas características que existiam naquele século e normalizam falando que não, isso daqui é o conservador, né? O conservador, ele é o retrógrado, ele é a pessoa antiquada, né? Como até você falou sobre a parte da prudência, que daí de covardia. Então, eu vejo muito esses ataques ao conservadorismo, né? E eu gostaria de perguntar, na verdade, né? Por que, por exemplo, tem tanto essa parte desses ataques e não necessariamente difundido a ideia, espalhada a ideia de que de fato é um conservador? Bom, se a maioria não conhece o que é conservadorismo e defende uma visão que é
muito fácil de ser atacada, os críticos do conservadorismo, que também não conhecem, vão atacar essa posição como se fossem conservadoras. E não são. Então a gente fica numa conversa, numa discussão muito maluca, porque nenhum dos grupos, tanto aquele que defende quanto aquele que ataca, nenhum deles está falando realmente de conservadorismo, né? Uma frase que eu assim, acho, uma expressão, na verdade, que eu acho muito infeliz, e não só porque era equivocada, porque é infeliz mesmo, mas também é equivocada, é a tal da expressão conservador nos costumes e liberal na economia. É isso que eu ia falar agora. E assim, por que essa posição não é conservadora? Porque você dizer simplesmente eu sou conservador nos costumes, sem definir que costumes são esses enfim, definir, né, os termos disso, fica parecendo, né, que o conservador é aquele que defende qualquer tipo de costume, inclusive o costume de ter escravos dentro de casa do século XIX. Quer dizer, e a forma como as relações pessoais se davam no século XIX, isso é um absurdo. O conservadorismo brasileiro no século XXI, mesmo e necessariamente tendo essa tradição como parâmetro, nós não estamos no século XIX, a sociedade é outra. Então não adianta ficar com essa maluquice que não tem nada de conservadorismo. Então, assim, o que existiu nessa tradição conservadora do século XIX e pode ser aproveitada para os conservadores do século XXI? Justamente essas dimensões ou esses elementos essenciais que eu mencionei, tá? Como o tradicionalismo, o ceticismo, o organicismo, e é muito... e essas posições todas, esses elementos todos estão presentes em vários discursos dos grandes conservadores brasileiros. Então, quando você vai lendo os discursos que estão disponíveis na internet, tudo transcrito, você vai ver que uma das grandes críticas que os conservadores faziam aos liberais era justamente que os liberais queriam importar ideias estrangeiras e imaginando de forma abstrata que era possível aplicá-las no Brasil. Inclusive aquela ala liberal do Partido Liberal que queria uma monarquia parlamentar à moda inglesa. E os conservadores diziam, bom, aqui não é Inglaterra, aqui é o Brasil. Então a nossa monarquia, ela tem características singulares que são diferentes da Inglaterra, porque essas características foram adaptadas à nossa realidade. E por essa razão, a monarquia brasileira, ela não era uma monarquia, uma cópia da monarquia portuguesa, e também não era uma cópia da monarquia britânica. Então, para voltar aqui ao ponto da sua pergunta, eu acho que o grande problema é justamente esse. Como se está conversando sobre algo usando o termo conservador sem ser conservadorismo, então fica esses ataques para dizer o conservador é retrógrado, o conservador é reacionário, o conservador é isso, o conservador é aquilo, e por puro desconhecimento. E como hoje não existe muita gente que tenha esse conhecimento para dizer, olha, o conservadorismo é isso e não aquilo, o conservadorismo é isso e não aquilo, com projeção, com grande projeção, então essa caricatura do conservadorismo ela é reforçada por aqueles que se dizem conservadores e são ainda mais atacadas por aqueles que são adversários ou inimigos do conservadorismo. Exato. Tanto que o que você trouxe ali de vocês utilizarem, os conservadores utilizarem o passado como uma bússola, isso não é muito aplicado pelo que a gente vê por alguns ditos conservadores, né? Eles acabam querendo replicar o passado e não adequar à realidade que a gente vive hoje. Eu acho bem interessante essa questão que você trouxe da diferença entre o liberal e o conservador, no que tange a trabalhar com coisas concretas e de acordo com a realidade do local. Eu acho isso bem, bem interessante mesmo. Porque nós, liberais, a gente acaba trabalhando com ideias abstratas. E eu nunca tinha parado para pensar nesse contraponto. Mas eu acho tem um outro problema que é adicional isso, e como eu não sei se vai ter uma pergunta que eu possa destacar essa dimensão, achei importante já antecipar alguma coisa. E aí é um problema geral, tá? Não tem a ver só com conservadores liberais. Mas, falando de conservadores liberais no Brasil, cara, a quantidade de liberais e conservadores no Brasil a quantidade que conhece a história do Brasil e autores liberais e conservadores brasileiros é pouquíssima. Eu vejo muita gente, liberais e conservadores, tá, usando autores estrangeiros com realidades e culturas políticas distintas para aplicar problemas brasileiros.
Eu não vejo o problema de usar autores estrangeiros como influência para você eventualmente trazer algumas ideias que não estão aqui e adaptá-las ao nosso contexto. Mas o desconhecimento da nossa história é um negócio muito grave. Então, assim, não dá para ficar falando de problemas brasileiros atuais, cara, usando Mises ou usando Scruton, entende? Você pode pegar algumas ferramentas desses autores e trazer para o Brasil. Ou seja, aqueles elementos que são comuns, né, que é o que os conservadores fazem ou deveriam fazer, elementos comuns ou universais que podem ser adaptados aqui. Mas, cara, tem muita coisa, tem muitos elementos importantes das teorias desses autores que são trazidas e colocadas na discussão, e você fica pensando, pô, mas isso aqui não tem nada a ver com o Brasil. Isso abre uma fenda para críticas, e críticas legítimas, muito grande, entende? Então, assim, aqui vai uma preocupação e uma crítica. Nós todos, cara, a gente tem que entender de Brasil. A gente não conhece a nossa história, inclusive a história recente, a gente está lascado, entende? Porque a gente não vai conseguir explicar. Primeiro, a gente não vai conseguir entender o país onde a gente vive, e vai ficar sempre nesse exercício de abstração. Ah, o Brasil deveria ser isso. Ah, o Brasil deveria ser aquilo. Vamos trazer a ideia de fulano de tal e tentar enquadrar o Brasil ou os brasileiros nessa realidade. Pô, você não pode ser crítico do marxismo e fazer a mesma coisa que os marxistas fazem, entende? Então era só essa observação que eu queria fazer, que eu achei importante. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! E, por exemplo, né, até essa pontuação que você fez, você falou, né, utilizar as pessoas de outros países como influência, né? Mas, que nem, eu vejo que muito pouco se educa, principalmente nas escolas, e até, por exemplo, até como você falou, né, as famílias hoje em dia, né, que às vezes se dizem conservadoras, não sabem de fato o que é o conservadorismo. E, né, sabendo de todas as questões, você diria que, por exemplo, tem muitos comportamentos anticonservadores que os próprios conservadores emitem em relação, né, como tu tinha mencionado? No âmbito da política isso é visível, né? Porque se você tem uma quantidade enorme de pessoas que se dizem conservadoras, que apoiam políticos que não são conservadores, políticos que têm posturas anticonservadoras, que são radicais, têm uma visão completamente imprudente da política e da realidade, você já não está seguindo um princípio fundamental do conservadorismo, um elemento essencial do conservadorismo, que é a virtude da prudência aristotélica. Então, quer dizer, é conservador defender a intervenção das Forças Armadas. Isso não é conservador. Porque, assim, basta estudar a história do Brasil para perceber um negócio óbvio, que é, desde o primeiro golpe militar, que foi o golpe republicano, que derrubou a monarquia, aconteceu uma série de golpes na história do Brasil e todos eles deram errados. Não só deram errados no momento em que esses golpes foram realizados, como as consequências a curto, médio e longo prazo desses golpes, a gente enfrenta até hoje. O nosso Estado, o Estado brasileiro, a arquitetura, a natureza, as instituições políticas do Estado brasileiro ainda são varguistas. Resultado do golpe militar de 30. Entende? Então, assim, e 30 é o resultado, quer dizer, é ainda um desdobramento de 1889. 64 é um desdobramento de 89 e de 30. E do que aconteceu em 37. Então, assim, e aí isso acabou corrompendo a cultura política do brasileiro, de forma geral, de uma coisa muito contraditória,
que é o seguinte: muita gente acha que é preciso sempre refundar o Brasil de tempos em tempos. Então, o Brasil tem que ser refundado ou por meio de um golpe militar, que seria uma solução mais dramática. Então, se entrou um grupo no poder que eu vejo como uma grande ameaça, que vai destruir o Brasil, etc., então eu vou necessariamente defender a destituição desse governo. Se eu não defendo um tipo de destituição como essa, eu vou defender que sempre uma nova Constituição de tempos em tempos seja promulgada. Entende? Então tem sempre essa cultura política que é de refundar um Brasil de tempos em tempos. Isso é uma perversão que foi criada lá atrás, em 1889. Então, essa série de golpes e de crises políticas e tudo mais fez com que a sociedade brasileira percebesse o seguinte: bom, então tem crise política, vem uma determinada intervenção, qualquer que seja, e as coisas se normalizam. Então, como as coisas se normalizam a partir dessa intervenção, então é preciso que haja uma nova intervenção sempre que há um momento de crise. E as pessoas não conseguem perceber, por desconhecimento, não é má fé nem nada, que essas intervenções é que produzem a crise posterior. Entende? Então, a origem da desordem é a própria intervenção. Não é algo que surge do nada. Então, assim, o problema de fundo é esse. Uhum. E que nem, como você mencionou sobre essa parte, né? Não é refundar o que já foi, né, o que deu errado, mas sim a gente conseguir fazer uma transição, né? Pelo que deu a entender, na verdade, uma transição mais guiada para um caminho que faça sentido, né? Que não tenha essa perda. Mas dentro do cenário político atual que você, né, que a gente vive hoje em dia, você vê uma saída sem ser, né, por exemplo, já que o refundamento é errado e eu concordo contigo sobre isso, né, tem alguma saída política atual? Com esse atual regime, não. Mas veja, quando eu digo que essa ideia de refundar o Brasil de tempos em tempos ela é temerária, eu não estou dizendo que o Brasil não tem que ser reformado profundamente. São duas coisas diferentes. Essa ideia de refundação do país é assim, tudo para trás não presta, vamos aqui começar um Brasil novo. Esse é o problema, porque essa coisa de começar um Brasil ou qualquer coisa do zero, uma sociedade, ela é uma ideia política extremamente autoritária, porque você tem um país formado por vários tipos de pessoas com objetivos distintos e tudo mais. Como é que você garante uma refundação a partir de uma ideia que você tem, sua e de um grupo, submetendo todas essas pessoas a essa refundação? Só por meio de um governo autoritário. Não tem outra forma de fazê-lo. Né? Bom, voltando ao ponto aqui, a República Presidencialista ela fracassou desde o seu início. Assim, não adianta achar que esse modelo ele pode ser reformado. Uma grande defesa conservadora é mudanças graduais por meio de reformas. Essa ideia de que o conservador defende reformas graduais, mudanças graduais por meio de reformas, ela poderia ser aplicada no Brasil do século XIX, tá? Porque você tinha, apesar de todos os problemas existentes à época, de acordo com o contexto histórico do século XIX, você teve, durante o segundo reinado, um período de normalidade política. Então, naquele período, era possível dizer, olha, os conservadores dizerem para os liberais, vamos fazer reformas graduais, reformas políticas graduais, porque a gente está num momento de consolidação de um país, nós estamos criando as instituições, e se a gente partir para as loucuras, cara, o país está destruído, a gente vai para uma anomia social extraordinária. Então, o contexto histórico determina a forma como as questões são colocadas e essa defesa que se faz. Um conservador britânico defender as instituições históricas, defender a Magna Carta, defender mudanças graduais, é compreensível. No Brasil republicano, um conservador que defende mudanças graduais está defendendo, no fundo, um regime revolucionário, que é o atual, entende? Então não faz sentido. Assim, o regime atual é anticonservador. Eu não acredito, como estudioso do nosso regime, que ele consiga ser reformado, o presidencialismo republicano. Do que está aí em conversa, em termos de possibilidade concreta de que aconteça, uma transição do presidencialismo para um parlamentarismo,
é muito mais adequado à nossa história de séculos. A nossa cultura política foi criada no Brasil português de 1500 a 1889. São séculos de cultura política monárquica e depois parlamentar, né? Então, assim, esse é o tipo o parlamentarismo é um modelo de governação que deu certo numa parte da nossa história e foi destruído por conta do golpe militar. Se você me pergunta assim, bom, mas qual seria o regime mais adequado mesmo na nossa história? Aí sim, uma monarquia parlamentar, a maneira que havia no século XIX, obviamente atualizada, com tudo aquilo que precisava ser adaptado ao século XXI. Mas eu acho que já a mudança de presidencialismo para parlamentarismo já melhoraria muito o ambiente, porque os mecanismos de correção política do parlamentarismo são mais ágeis. Então, se um governo que é, no fundo, um governo parlamentar, porque o primeiro-ministro ele é escolhido pelo partido que tem maioria no parlamento, e o presidente da República é escolhido por votação da população, você tem ali nas instâncias de poder federal já um equilíbrio interessante entre um presidente da República que é eleito pela população e um primeiro-ministro que é eleito pela população também, mas de forma indireta. Cara, se o governo começa a fazer muita besteira, destitui o governo, convoca-se novas eleições e você demite todo mundo. Você demite todo o parlamento. Então você coloca uma espada sobre a cabeça de cada parlamentar e até aqueles que eventualmente são objetos de desordem política vão se preocupar em relação àquilo que fazem, porque todos eles serão demitidos. Acho que os mecanismos de correção são muito mais ágeis e muito mais adequados à nossa realidade, que é uma realidade de crise constante, do que o presidencialismo. Para você afastar um presidente da República, só se ele cometer crime de responsabilidade, mas não só. Ele tem que criar um problema econômico severo no país e tem que perder o apoio do parlamento. Se essas três condições não estiverem reunidas, esse presidente da República pode passar 4 anos destruindo o Brasil, sem a sociedade ter condições de afastá-lo. Entende? Então é isso, eu não acredito, e aí nesse sentido, parece que é uma posição contraditória substituir um regime porque haverá uma mudança radical, né? Mas essa mudança radical não é uma mudança radical revolucionária. Ela é uma mudança radical, se fosse para a monarquia, seria uma restauração, né? Você volta, restabelece um modelo político que deu certo no período em que esteve em vigor. Se você muda, faz a transição para parlamentarismo, você também vai ter uma mudança radical, entre aspas. É preciso também usar o termo de forma correta, né? Muito se utiliza o termo radical mesmo de uma forma negativa. Sim. Então você tem assim, o radical é o revolucionário. Nesse sentido, nem a restauração da monarquia seria uma mudança radical no sentido revolucionário e nem uma transição para parlamentarismo seria também. Mas seriam mudanças profundas, tá? Seriam mudanças que muita gente que não conhece o pensamento conservador poderia ver como contraditória e não é. Uhum. E há que se considerar também, eu acredito que hoje, na realidade que o Brasil está, essa questão da não separação efetiva dos poderes, né? Porque a gente tem, o Congresso decide uma coisa, o parlamentarismo ele decide uma coisa ali, o legislativo, mas vem o judiciário e acaba indo contra tudo isso e às vezes muito contra o que está de fato na lei, né? Então tem essa questão também, por isso que eu acho que talvez, mesmo com essa transição por parlamentarismo, não sei se isso seria efetivo no Brasil de hoje, sabe? Você acha que o parlamentarismo não seria efetivo? Você acredita que talvez essa influência hoje que a gente tem no judiciário seria menor? Do judiciário seria menor? Que assim, se você muda o regime político, a forma de governo, todo o desenho ele é refeito. Então, e uma nova Constituição tem que ser criada, obviamente. E nesse novo modelo, e com base na experiência negativa que nós estamos tendo agora com o STF, os poderes do STF teriam que ser limitados. Então, assim, uma das coisas que deveriam ser travadas é matérias objeto de parlamento não podem ser objeto de julgamento e decisão definitiva para o STF. Não pode. Sim. O STF tinha que ser assim, bom, isso aqui, se a própria política está judicializando a política,
o STF se declara impedido de decidir aquilo, volta a matéria para o parlamento, aí pode estabelecer algo. Vocês têm que decidir sobre isso durante um determinado período de tempo. Eu acho que seria uma solução adequada, entende? Mas o STF ficar decidindo essas coisas é inacreditável. Inacreditável. E coisas graves, sabe? Quer dizer, nós temos no Brasil uma das possibilidades de fazer aborto é justamente de bebê anencéfalo que não está na lei. É uma decisão do Supremo. Quer dizer, uma coisa como essa, que diz respeito à vida e morte, não pode ser decidido pelo STF. Entende? Então, mudança de modelo político, de forma de governo, ele exige necessariamente que haja um novo enquadramento jurídico e constitucional e, claro, a gente tem que aprender com a experiência, né? Quer dizer, essa coisa do passado que eu estou falando. Se amanhã a gente muda a forma de governo para um parlamentarismo, por exemplo, o passado, até aquele momento, seria o quê? A forma como o STF vem atuando. Isso deveria ser corrigido na própria Constituição. Ótimo. E que nem, né, sobre o contexto atual que a gente vê, né, as pessoas que... Você sente que tem pessoas, assim, mais próximas a esse verdadeiro conservadorismo do que o que eu não sei se eu poderia chamar de, por exemplo, falso, né, o que as pessoas acham que é conservadorismo, mas tomam medidas anticonservadoras, né? Tem pessoas mais se aproximando desse lado, que estão se informando mais, que estão buscando, de fato, essa representação mais política e até poder caminhar, talvez, para esse parlamentarismo? Eu só posso dar essa resposta a partir do microcosmo que eu tenho acesso, que é a minha rede social. Tá? E quando eu vou lançar livro, por exemplo, eu estou em algum lugar e eu tenho um retorno das pessoas que me abordam. Ou seja, isso não vale como uma resposta ampla para o Brasil inteiro, né? Portanto, a partir do trabalho que eu realizo, o feedback, o retorno que eu tenho das pessoas é o seguinte: eu não sabia o que era conservadorismo, achava que o conservadorismo era isso que estava sendo dito, inclusive pelas pessoas que apoiavam o governo anterior, do Bolsonaro, e a partir daquilo que você apresenta, eu me reconheci no conservadorismo, porque eu não me reconhecia naquele conservadorismo, entre aspas, que estava sendo apresentado. Tem pessoas também que se reconheciam naquele conservadorismo que era apresentado daquele jeito. E quando eu comecei a explicar, dizia, eu não me vejo mais como conservador, conservadora. Então, eu tenho esses dois tipos de retorno da minha audiência, de uns que se descobriram conservadores porque não se viam no bolsonarismo, digamos assim, e outros que se viam e continuam se vendo, e a partir das minhas explicações dizem, bom, então eu não sou conservador, sou outra coisa. Ou só sou evangélico, ou só sou católico e tal, e tá tudo certo. Mas eu acho que eu pedi o fio da meada da sua pergunta. A questão é que... Se hoje você tem conhecimento, percebe figuras que estão crescendo no meio político, já estão ali, que caminham pautadas nesse conservadorismo de fato, sabe? Não nesse no meio mediático e tudo mais. No meio político eu ainda não consegui perceber, não digo que tenha, tá? Até porque, assim, para eu perceber isso, eu teria que assistir todos os discursos na TV Câmara, ou TV Senado, para perceber isso, e eu não faço. Aquilo que chega para mim é basicamente aquilo que os próprios políticos manifestam nas redes sociais, ou em entrevistas e tudo mais. Eu vejo que alguns deles manifestam até alguma coisa do conservadorismo, algum elemento ou outro, tá? Mas você manifestar um elemento ou outro, assim, isso pode ser qualquer pessoa, inclusive aquela que não tem qualquer posição política, entende? Então, assim, se você não tem um conjunto, se você não concorda, não está de acordo, e eventualmente não segue aquele conjunto de elementos que formam o conservadorismo, esse é o problema. Você não pode se dizer conservador. Assim, mal comparando, é o sujeito que entra na academia de musculação, vai lá de vez em quando, ele não pode dizer que é um bodybuilder, entende? Uhum. Só porque ele vai... Não é isso.
Ou eu treino jiu-jitsu já há muito tempo, né? Eu sou aluno de jiu-jitsu, eu sou praticante de jiu-jitsu, eu amo o jiu-jitsu, mas eu não sou competidor. Eu não posso falar que eu sou lutador de jiu-jitsu, entende? Porque para ser lutador de jiu-jitsu, eu precisava treinar para competição e competir. É outra coisa. Entende? O simples fato de eu frequentar a academia e treinar ali, porque eu amo jiu-jitsu, porque eu gosto de fazer, não me qualifica como um competidor ou como um lutador de jiu-jitsu. Então, é isso que muita gente fica com raiva quando eu insisto nessa coisa de definir o conservadorismo a partir de seus elementos, porque, primeiro, o pessoal está acostumado com uma visão que não é conservadorismo, uma visão muito mais religiosa da vida, e não tem problema nenhum, né? Mas pior do que isso, uma visão que era defendida, um conjunto de pautas, digamos assim, era defendida pelo antigo governo e por seus apoiadores. E de uma forma assim, completamente anticonservadora, porque é imprudente. Entende? E de certa forma até autoritária. Mas, embora o termo liberdade estivesse permanentemente sendo utilizado. Mas o pessoal fica com raiva e acha que eu estou querendo ditar o que é o conservadorismo. Cara, mas assim, alguém tem que fazer o papel de chato, né? Porque senão o termo acaba virando outra coisa. Acaba acontecendo o que aconteceu nos Estados Unidos. Os progressistas no início do século passado se apropriaram do termo liberal, e o liberalismo nos Estados Unidos virou progressismo. E os liberais clássicos nos Estados Unidos passaram a ter que se denominar como classical liberal ou como libertarian. Porque, enfim, para tentar dissociar, né? Mas os liberais clássicos perderam o termo liberal. E eu estou percebendo que o termo liberalismo, ele também, os liberais na Europa também estão perdendo essa guerra. Eu vejo cada vez mais se usar o termo liberalismo tanto a favor, né, que a pessoa que defende, quanto críticas ao liberalismo na imprensa europeia, já com essa visão americana, o que é um problema. Se eu deixar isso acontecer no Brasil, às vezes tem seguidor que chega para mim e fala assim: mas esse termo conservador é um termo muito ruim, por que você não defende aquilo que você defende com outro termo? Eu falei, mas que diabo de conservador você, se nem o termo eu vou defender para conservar? Porque se eu não defender o termo conservador, garantir, né? se nem a palavra eu estou defendendo, aí eu vou vender laranja. Não dá para ser. Então, assim, tem uma frase do Scruton que eu acho ótima, que ele disse numa entrevista: nós conservadores somos chatos, mas estamos certos. Então, o trabalho é longo e árduo. Muito bom. E que nem, uma coisa que você havia mencionado lá no início do episódio e também até sobre a questão da imagem do conservador, né? Passa que o conservador é uma pessoa muito estruturada, né? Uma pessoa que é muito fechada, né? E que não tem essa questão da liberdade, né? Que você até tinha mencionado. Como que seria essa liberdade, né, no conservador? Bom, primeiro, deixa eu só anotar aqui a sua pergunta para não esquecer, porque tem um negócio pessoa conservadora, né? E o conservadorismo e liberdade. Tá. Esse negócio é o seguinte. Já há muito tempo, há décadas, ou talvez há séculos, uma família que seja uma família mais séria, mais correta, mais tradicional ou tradicionalista, essa família se convencionou chamar, já há muito tempo, de uma família conservadora. Tá? E aí é uma mesma palavra usada com significados diferentes. Quando eu falo de conservadorismo, eu estou falando de uma tradição política, que depois vai ser explicada por autores como Michael Oakeshott a partir de uma disposição individual. Então você tem dois elementos aqui: uma disposição individual conservadora e uma posição política conservadora. Tem autores como o próprio Oakeshott e o João Pereira Coutinho, concordando com o Oakeshott, que vão dizer que pessoas com disposição conservadora não necessariamente essas pessoas terão uma posição política conservadora. Pode ser que essas pessoas tenham uma disposição conservadora na sua vida pessoal e na vida política apoiem partidos que não são conservadores. Um exemplo muito interessante
que eu posso citar aqui é dado pelo próprio Roger Scruton, no livro Como Ser um Conservador, quando ele fala do pai dele, o Jack Scruton, acho que é esse o nome, Jack, e que ele dizia o seguinte: o pai dele tinha esse espírito conservador, essa disposição conservadora, quando lidava com o interior da Inglaterra, aquela paisagem rural, com o lugar onde morava. Eles não moravam, eles moravam na cidade, né? Mas quando se falava do campo, né, da zona rural inglesa, daquele lugar, daquela cidadezinha onde eles moravam, o ambiente, a parte da arquitetura, o Jack Scruton era uma pessoa muito envolvida na comunidade para fazer essa defesa desse ambiente onde eles viviam, e, portanto, era uma posição que o Scruton identificava como conservadora. Então, a defesa de uma Inglaterra, né, dos valores ingleses, tudo mais, isso tudo era essa disposição, esse espírito conservador do pai de Scruton. Mas o pai de Scruton era um trabalhador, né, da classe operária inglesa, e participava ativamente da vida do sindicato e era eleitor, votava no Partido Trabalhista. Então, era uma figura que tinha na sua vida pessoal essa dimensão conservadora, mas na parte política ele era socialista, né? Trabalhista. E, portanto, qual é o problema disso? Né? Embora, não é que não exista, existe. Mas você pode dizer que essa pessoa é conservadora? Na minha concepção, não. Por quê? Porque se você tem essa disposição conservadora e você apoia um projeto político que vai destruir esses valores, esse patrimônio material e imaterial que você defende, você está sendo anticonservador na sua escolha política. Entende? Então, se essas duas dimensões não estiverem integradas, essa é uma visão pessoal, tá? Você não pode ser considerado conservador. Você até pode dizer, eu tenho uma disposição conservadora. Isso vai levar a um conservadorismo? Eu acho que não, porque escolhas políticas, elas acabam, muitas vezes, destruindo aquilo que você efetivamente ama e deseja proteger. Tá? Então, voltando ao ponto aqui, essa coisa, o termo conservador para dizer que uma pessoa é conservadora e tudo mais, durante muito tempo, e ainda está na nossa cultura popular, para definir alguém que é tradicional naquele sentido, a defesa de uma certa ideia de família, tem uma postura muito reta em relação à vida, uma pessoa muito séria, muito sisuda, uma pessoa religiosa e tudo mais. Um conservador pode ser assim? Pode. Tem vários conservadores que são desse jeito. Mas isso por si só, não define o conservador. Ele define uma posição individual e tudo mais que pode ser, talvez seja melhor qualificada como uma família. Porque esse termo tradicional também é complicado, né? Porque você tem um período histórico que você tem que definir como tradicional. Porque assim, a família tradicional de hoje, no Brasil, não é a mesma do século XIX. E se você usa o mesmo termo para dizer, olha, essa família que eu conheço, uma família super tradicional, é a mesma do século XIX, aí você começa a relativizar a própria ideia de tradição. Então tem uma tradição que ainda não se estabeleceu, então, portanto, não é tradição, agora nos anos 2020 até os anos 2030, uma até o início dos anos 2000. Então, eu acho que é preciso um outro termo para definir esse tipo de família que a gente está falando aqui, e até a própria pessoa. Talvez os elementos singulares dessa pessoa, são uma pessoa muito séria, uma pessoa muito reta, correta, seja mais religiosa. Isso eu acho que é muito mais adequado do que você falar que essa pessoa é conservadora, porque já envolve muita coisa. No caso do conservadorismo e liberdade, né? Eu só quero entender a sua pergunta, falando de liberdade no sentido individual ou no sentido político? Então, na verdade, eu estava entendendo mais como quando você falou sobre a questão individual. Então, como o conservador entende a liberdade individual? Isso. Tá. O conservador não separa liberdade de dever e responsabilidade.
E a liberdade, mesmo quando o conservador fala de liberdade individual, e eu acho que esse é um termo incorreto para um conservador falar, eu acho que o termo mais correto para o conservador falar é liberdade pessoal. Por quê? Porque o indivíduo já traz, esse termo indivíduo já traz consigo um significado histórico, certo? E muito vinculado ao pensamento liberal. Quando eu falo liberdade individual, eu provoco uma confusão, porque as pessoas necessariamente podem achar que essa liberdade individual, eu estou considerando o indivíduo como um ser atomizado, como um indivíduo, assim como o liberalismo o vê. Quando eu falo uma liberdade pessoal, eu estou integrando esse indivíduo na sociedade ou na comunidade onde ele vive. Então, essa liberdade, para o conservador, ela, no âmbito social, ela deve ser exercida, ela deve ser garantida primeiro pela própria sociedade, ou seja, essa liberdade vista como um valor. Essa liberdade não é concedida pelo governo ou por uma lei. Essa liberdade deve ser protegida por uma lei, mas para proteger o cidadão em face do Estado. Não proteger o Estado em face do cidadão. Então é uma liberdade pessoal que se exerce dentro da sociedade como uma cultura social e política. Liberdade vista como responsabilidade e dever, ou seja, eu exerço a minha liberdade sempre pensando que eu moro numa comunidade, essa comunidade é um organismo vivo e o exercício da minha liberdade, se for responsável, ele tem um efeito irradiador positivo. Se for uma liberdade irresponsável, vai ter um efeito irradiador negativo. E, portanto, essas pessoas que exercem numa comunidade essa liberdade de forma imprudente, elas devem ser primeiro criticadas e enquadradas pela sociedade. A partir desse entendimento é que isso se transforma em lei. Então não pode acontecer uma coisa muito perversa, que é um dado histórico da nossa legislação, é que você imagina um comportamento, você cria uma lei para regular aquele comportamento e depois você enquadra o comportamento naquela lei. Ou seja, não é uma legislação que ela emerge de forma orgânica a partir da experiência social. E como o conservador ele defende esse organicismo, isso está vivo. Ou seja, a legislação deve ser uma manifestação daquilo que a sociedade entendeu que precisa ser regulado. Então, esse no âmbito social, por um lado, e no âmbito político, jurídico, por esse outro lado. Perfeito, né? Acho que respondeu bem até minha dúvida sobre essa relação. E, Bruno, eu gostaria que, né, se o senhor me permitir, até por exemplo, né, eu sou psicólogo e eu vejo muito das vezes, assim, quando a gente quer passar os valores, né, adiante, a gente ser representação daquilo que a gente defende, certo? Só que meu grande questionamento, até que eu vejo às vezes, por exemplo, é da pessoa que nem, né, tem um filho e você quer passar esses valores adiante, você quer passar esses valores para o seu filho. Só que chega numa determinada fase que é natural do filho ter essa etapa de rebeldia. E eu gostaria de entender, né, também da visão do senhor, assim, como que a gente consegue combater essa rebeldia? Como que a gente consegue mostrar os nossos valores e manter que, na verdade, a pessoa ela não ceda ao grupo da qual ela convive? Bom, obviamente que minha resposta não será uma resposta de natureza psicológica, tá? Então eu vou dar uma resposta reunindo aqueles conhecimentos que eu tenho, inclusive de política do comportamento, ou psicologia política, que é um tema que eu adoro e que eu leio já há alguns anos. A primeira preocupação que os pais devem ter é de serem bons exemplos. Você só é um bom exemplo se você, na sua vida diária, dentro de casa, você faz coisas que o seu filho está vendo. Assim, criação de filho não é você dizer para o filho o que ele tem que fazer. É você, no dia a dia, mostrar quem você é. Eu estou imaginando, obviamente, aqui pessoas virtuosas, tá? Então, se você transmitindo por meio do exemplo aquilo que você tem de melhor.
E o que você tem de pior, você, a partir do momento que você é pai e mãe, você tentar superar isso, para que o seu filho não tenha isso, essa parte pior, também como exemplo, tá? Porque, cara, assim, filho, ainda mais criança, é uma esponjinha, né? Não estou falando nenhum segredo, esse termo é usado por muita gente, eu estou só reforçando uma imagem que eu acho uma imagem muito interessante. Então, pais que não têm livros dentro de casa, não têm como hábito ler, não adianta que o filho não vai ser leitor. Obviamente que tem uma exceção ou outra, tá? Mas isso não é a regra. A regra é, se os pais não leem, não têm livros dentro de casa, portanto, a criança não tem a experiência de tocar o livro, de morder o livro, de assistir o tempo inteiro os pais lendo, não adianta, cara. Não adianta. Vai ser uma exceção ou outra que na escola vai descobrir a leitura e vai começar a ler. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Se os pais começam a gritar um com o outro, a ter comportamentos violentos dentro de casa, né? Violência não é a violência física contra o marido, contra a esposa, mas ter explosões de violência, né? Às vezes está chateado com alguma coisa, começa a xingar dentro de casa e gesticular. Uma criança vendo isso, criança muito rápido começa a imitar os gestos do pai e a fazer a fisionomia dessa forma. Todo mundo que é pai e educa os filhos, né, presta atenção aos filhos, sabe disso, entende? Então, quando você eventualmente assim, esquece e faz um negócio como esse, você percebe, na hora, assim, a dica que eu dou para os pais, na hora você tem que olhar para a reação do seu filho e tentar fazer daquilo uma brincadeira, né, para que a criança pense que aquilo é uma brincadeira e você começar a rir. Porque se aquilo for uma constante, a criança vai crescer daquele jeito. E não é à toa que você tem uma série de estudos e exemplos empíricos, e todos nós tivemos essa experiência de crianças, adolescentes que tiveram ou têm um ambiente dentro de casa violento que na escola extravasa tudo. Então é a criança mais brigona, que dá muito problema na sala de aula, então tudo isso. Bom, voltando ao ponto aqui para não me estender muito na resposta. A primeira coisa é o exemplo, não é? Antes de se preocupar em começar a dizer para a criança o que ela tem que fazer e começar a corrigir já nessa fase de rebeldia, é o exemplo dentro de casa. É conversar com a criança, mesmo naquela idade, né, desde que a criança nasce, até que começar a falar e ter um entendimento das coisas, conversar com a criança, e conversar, vai explicando as coisas, não importa se você acha que a criança está entendendo ou não, vai passando os valores para essa criança desde o início, né? Isso é certo, isso é errado, da forma mais amorosa, mais gentil possível. No negócio dos livros, né, que eu mencionei, a gente tem muito livro aqui em casa. Eu gosto de ler, a Mariana lê, a gente está todos os dias lendo, em períodos do dia. Em vários momentos do dia, eu trago a minha filha aqui no escritório aqui, e para ela poder não só olhar, mas para ela poder pegar. Então ela começa a pegar os livros e morde, joga no chão e tudo mais, mas ela tem essa experiência. E no quarto dela, ela já tem uma mini biblioteca, quase todos os livros já estão mordidos, faltando página, enfim, semi-destruídos, mas ela, no quarto dela, ela já tem experiência de estar cercada de livros, né? E no dia a dia, assim, a forma como eu e a Mariana a gente se relaciona já é um exemplo, a forma como a gente lida com as outras pessoas na rua, a forma como a gente lida com os nossos amigos, tudo isso faz parte de um processo. Então, quando a criança cresce e vai para essa fase de adolescente, que é uma fase muito difícil, que a maioria dos adolescentes é uma fase que fica muito mais retraído, tentando entender o mundo, é uma idade que está começando a andar mais com os amigos e não quer muito proximidade com os pais, né? Em vez dos pais ficar naquela coisa de ficar fazendo piada do filho, ou tentando, o filho não quer mais abraço e tudo mais, porque está com vergonha, não quer mais dar beijo em público, cara, respeita o momento do filho, mas assim, não se afasta. Se o filho está mais quieto, e a coisa do filho agora é conversar, senta com o filho e fica conversando qualquer coisa, entende? E quando você pergunta assim,
que é uma coisa que eu estava até vendo outro dia, tá? Que é uma coisa que, obviamente, acho que todos os pais já cometeram. O filho, um erro, né? Os filhos chegam em casa da escola, e o pai pergunta, como é que foi a aula? Aí o filho, adolescente, né? Foi legal. Aí vai pro quarto e o pai se contenta com aquilo. A pergunta tá errada, tá? Eu estava vendo uma psicóloga falar isso. Esse não é de pergunta, você tem que fazer uma pergunta mais elaborada, para que ele se sinta estimulado a dar resposta, mesmo que não queira conversar, entende? Então, as perguntas que os pais fazem aos filhos também importam. E aí tem uma outra coisa anterior, quando os pais têm que fazer perguntas aos filhos, porque os filhos não querem muita conversa. É quando os filhos começam a perguntar para os pais. É um outro erro que a maioria dos pais comete. Entra naquela fase do porquê, né? Por que isso? Por que aquilo? Uhum. Parte dos pais não tem saco para responder e fala, não, é isso porque é isso mesmo, e dá uma resposta meio frouxa. Parte dos pais não sabe a resposta. Então, assim, tanto um quanto o outro precisa se ligar que, assim, isso depois vai ter um efeito. Porque se a criança ela é habituada a não ter resposta quando faz pergunta, quando começa os pais a fazer pergunta, esse jovem não está habituado a dar resposta. E não vai querer dar. Então, assim, no fundo, o adolescente vai reproduzir o comportamento dos pais, que os pais tiveram quando era criança, e os pais nem se dão conta disso. Porque não percebem. E aí, para encerrar, uma diferença muito grande, e eu acho que os pais têm que ter isso assim, gravado no espírito, no coração, a família que educa, não é a escola. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de tudo, a gente está falando dos exemplos, a gente está falando de perceber os sinais do filho, se o filho reagiu de uma determinada maneira a um comportamento nosso, um comportamento mais alegre, um comportamento mais agressivo. Então, assim, os pais têm que perceber os sinais do comportamento de cada um nos filhos. Isso é educação, para você ir ajustando, né? É função do filho também, uma função não consciente, educar os pais, né? Os pais têm que aproveitar esse processo de autoeducação para dar o melhor para os filhos, porque isso vai cobrar um preço em algum momento. Isso, na média, funciona. Obviamente que você vai ter exemplos de famílias que tiveram 2 ou mais filhos, criaram todos os filhos da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, dando a mesma educação nesse sentido, e um dos filhos vai para o crime, vai fazer besteira e tudo mais. Isso não tem controle, entende? Tem alguma coisa do comportamento de certos indivíduos que você não tem muito controle. E nesse momento você tem que intervir de alguma forma, seja com amor, seja com internação, seja com qualquer coisa. Mas tudo que os pais fazem desde o início, isso é fundamental, cara, porque senão os pais vão reproduzir um traço muito negativo da nossa cultura, que é terceirizar a responsabilidade. Então, ou terceiriza para a escola, ou se a família tem dinheiro, terceiriza para babá, ou para os avós, sabe? Então, assim, se a realidade dos dois pais, pai e mãe, é trabalhar o dia inteiro e precisa deixar a criança com alguém, quando estiver com essa criança, tem que usar esse tempo para dar tudo aquilo que a criança precisa e que não pode ser dado por outras pessoas que não pelos pais. Perfeito. E para finalizarmos, né, Bruno, o senhor poderia me indicar 3 livros que você recomenda? Cara, me permita abrir essa lista para indicar 4. Porque eu sempre indicava 3, e como eu lancei meu livro agora, eu quero adicionar o meu livro, tá? Sem problemas. Então, assim, os 3 livros que eu sempre indiquei: O Elogio do Conservadorismo, do João Camilo de Oliveira Torres, para apresentar uma parte da tradição conservadora brasileira do século XIX. O livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton, que eu traduzi para a Editora Record, para apresentar uma perspectiva do conservadorismo britânico. E A Política da Prudência, do Russell Kirk, para apresentar a perspectiva conservadora americana. Esses são os 3 livros que eu sempre recomendei, para que quem estiver interessado no conservadorismo pudesse ter acesso a 3 tradições diferentes. Tá? E o 4º livro que eu vou indicar é o meu livro, recém-lançado, O Mínimo sobre Conservadorismo, que é
ele parte dessa nossa tradição conservadora brasileira, tá? Obviamente isso aqui é um resumo, e eu atualizo questões de forma, obviamente, bastante panorâmica, digamos assim, que não, eu atualizo e trago, atualizo por um lado e trago por outro coisas novas daquilo que o João Camilo de Oliveira Torres trouxe, tá? Então, o João Camilo, digamos assim, o João Camilo é a ponte que nós temos no século XX dessa tradição conservadora brasileira do século XIX. É o João Camilo que, por meio de seus livros, O Construtores do Império, eu já citei aqui, e desse livro O Elogio do Conservadorismo, que é uma coletânea de textos, tá? E o João Camilo escreveu para jornais e trechos desse próprio livro. Então, eu acho que essa coletânea é bastante adequada. E o meu livro, que é uma... digamos assim, eu cometi a pretensão de assumir essa responsabilidade e pegar o bastão do João Camilo para trazer essa tradição que ele faz a ponte do século XIX para o século XX para o século XXI. Então, é um livro bastante curto, lê-se em algumas horas, mas que traz aqui os aspectos essenciais do conservadorismo. Acho que é uma boa apresentação. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Né? Obrigado, ferrinhos também, que ouviram a gente até agora. Obrigado pelo convite. Obrigada Bom pelo trabalho. tempo. Um conselho para os ditos conservadores: estudem, os ditos liberais também. É importante vocês conhecerem aquilo que vocês dizem defender, né? A gente não pode só se basear em postagens da internet. Então, acompanhe essa lista bibliográfica ali que o Bruno apresentou. E um bom dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau.